Você já reparou que as pessoas que mais falam sobre o que vão fazer são exatamente as que menos fazem? Que aquele colega que anunciou a dieta na segunda-feira já desistiu na quinta? Que o empreendedor que postou sobre seu novo negócio antes de lançar nunca mais foi visto depois disso? Existe um padrão aqui e ele não é coincidência. Enquanto isso, há outro tipo de pessoa. Você não sabe exatamente o que ela está fazendo. Ela não posta cada passo, não pede opinião para todo mundo, não celebra antes de entregar. E então, um dia, do nada, ela aparece em um nível que você nem percebia que ela estava alcançando. Um negócio funcionando, uma transformação física real, uma vida completamente diferente. E você se pergunta, quando foi que isso aconteceu? Aconteceu no silêncio. Aconteceu nos dias em que ninguém estava olhando. Aconteceu exatamente porque ninguém estava olhando. Existe uma sabedoria que não aparece em frases motivacionais, que não rende conteúdo viral, que não é ensinada em cursos de desenvolvimento pessoal. É a sabedoria do crescimento silencioso. A sabedoria de quem entendeu que o barulho e o progresso quase nunca andam juntos. Que a construção real acontece no escuro, na quietude, na consistência sem testemunhas. E o que separa quem tem essa sabedoria de quem não tem, não é talento, não é sorte, não é acesso a informações secretas. É uma forma diferente de se relacionar com o próprio processo. Uma forma que vai contra tudo o que a cultura da visibilidade nos ensinou a valorizar. Neste vídeo, você vai mergulhar fundo nessa sabedoria. Não de forma teórica, mas de uma forma que vai fazer você rever comportamentos, questionar crenças e provavelmente reconhecer padrões seus que nunca tinha nomeado antes. Cada tópico foi construído para revelar uma camada diferente do crescimento que acontece sem barulho. E garanto que, ao final, algo dentro de você vai estar diferente do que estava quando você clicou para assistir. Se você chegou até aqui, você já é o tipo de pessoa que busca mais do que a superfície. Então se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa um coração nesse vídeo, porque o que vem a seguir foi construído especificamente para quem está pronto para crescer de verdade. O poder do que você decide não dizer. Existe uma forma de poder que quase ninguém ensina, que não aparece em nenhum manual de liderança e que raramente é reconhecida até que alguém já a domina completamente. É o poder do silêncio estratégico. Não o silêncio da timidez, não o silêncio de quem não tem o que dizer, mas o silêncio consciente e deliberado de quem entendeu que nem toda verdade precisa ser verbalizada, nem todo plano precisa ser compartilhado e nem toda reação precisa ser expressa. Pessoas que operam em alto nível têm uma relação fundamentalmente diferente com as palavras. Elas não tratam a comunicação como um fluxo livre de expressão, mas como uma ferramenta que exige precisão. Elas entendem que a fala tem um custo energético real e que energia gasta em explicações desnecessárias, em justificativas não solicitadas, em anúncios prematuros, é energia diretamente subtraída da capacidade de execução. Cada palavra dita no lugar errado, para a pessoa errada, no momento errado, é um vazamento de força que o processo precisava para se completar. Há uma razão psicológica muito concreta por trás disso. Quando você compartilha um objetivo antes de alcançá-lo, especialmente quando o faz com entusiasmo e detalhamento, o cérebro interpreta a narrativa que você criou como uma forma de realidade social. E ao perceber que outros reconheceram sua intenção, seu sistema nervoso recebe uma dose antecipada de satisfação, como se algo já tivesse sido conquistado. Esse prazer prematuro age como um anestésico sobre a urgência que deveria estar impulsionando sua ação. A motivação cai, a energia se dispersa e o projeto que começou com tanto combustível começa a perder força antes mesmo de sair do papel. Mas o silêncio estratégico não é apenas uma questão de psicologia do comportamento. Ele é também uma expressão de inteligência emocional aplicada. Quando você aprende a não reagir a cada provocação que aparece no seu caminho, a não responder a cada crítica que te é direcionada, a não justificar cada escolha que você faz para pessoas que não têm contexto para compreendê-la, você começa a operar em uma frequência de serenidade
que a maioria das pessoas simplesmente não consegue acessar. Você se torna alguém que não pode ser facilmente desestabilizado. Não porque é insensível ao que acontece ao redor, mas porque desenvolveu a capacidade de filtrar com precisão o que merece sua energia e o que não merece. Existe também uma dimensão estratégica ligada à proteção do que está sendo construído. Todo projeto que ainda está em desenvolvimento é vulnerável. Ele ainda não tem a estrutura necessária para suportar o peso do escrutínio externo, da opinião alheia, do ceticismo de quem não vê o que você vê. Quando você expõe um projeto antes do tempo, você o submete a um julgamento para o qual ele ainda não está preparado. E muitas vezes, uma única voz negativa no momento errado é suficiente para plantar uma dúvida que destrói o que estava sendo erguido com tanto cuidado. Os grandes construtores ao longo da história sempre souberam disso. Eles não foram silenciosos porque tinham pouco a dizer. Foram silenciosos porque entenderam que as palavras certas, ditas no momento certo, para as pessoas certas, têm um peso infinitamente maior do que um fluxo constante de ruído verbal. Que a comunicação ganha poder quando é rara e precisa e perde poder quando é abundante e indiscriminada. Que o silêncio bem colocado comunica mais do que qualquer discurso elaborado. Praticar esse tipo de silêncio exige um trabalho interno que vai além da simples disciplina verbal. Exige aprender a se sentir confortável com a ambiguidade que os outros percebem em você. Exige suportar a curiosidade alheia sem satisfazê-la por reflexo. Exige confiar no seu processo sem precisar que outros o validem. E exige aceitar que algumas pessoas vão interpretar seu silêncio como arrogância, como mistério ou como fraqueza, e que nenhuma dessas interpretações é sua responsabilidade corrigir. Porque no final, o silêncio estratégico não é sobre os outros, é sobre você. É sobre preservar a integridade do que você está construindo. É sobre manter sua energia direcionada para onde ela realmente importa. É sobre entender que o mundo vai ter tempo suficiente para ver o resultado. E que o resultado, quando chegar, vai falar por si mesmo, com uma clareza que nenhuma palavra antecipada jamais teria conseguido transmitir. Crescer. Por dentro. Antes de mudar por fora. Todo resultado visível que você já admirou em outra pessoa foi precedido por uma transformação invisível, que aconteceu muito antes de qualquer evidência externa aparecer. O corpo que você vê foi construído por hábitos que ninguém testemunhou. O negócio que você admira foi erguido por decisões tomadas em solidão, em noites sem audiência, em momentos onde desistir seria a opção mais fácil e mais compreensível. A serenidade que você percebe em alguém foi forjada em crises que aquela pessoa atravessou sem câmeras, sem conforto e sem a certeza de que ia sair do outro lado inteira. Existe uma sequência que o crescimento real sempre respeita, sem exceções, sem atalhos. Primeiro o interior, depois o exterior. Primeiro a raiz, depois o fruto. Primeiro a estrutura, depois o edifício. E quando alguém tenta inverter essa ordem, quando tenta construir uma imagem antes de ter a substância que a sustenta, o resultado é inevitavelmente uma estrutura frágil que desmorona no primeiro vento mais forte. Não porque a pessoa não tinha capacidade, mas porque tentou colher antes de plantar. A transformação interior não é mística, não é abstrata, não é um conceito filosófico desconectado da realidade prática. Ela é concreta, observável e mensurável, mas acontece em um nível que os olhos externos não alcançam diretamente. Ela aparece na forma como você reage quando as coisas não saem como planejado. Na qualidade dos seus pensamentos, quando você está completamente sozinho, sem a influência de nenhum olhar externo. Na consistência das suas ações, quando ninguém vai saber se você fez ou deixou de fazer. Na forma como você se trata quando erra. Na firmeza com que você retoma o caminho depois de uma queda. Uma das maiores armadilhas do desenvolvimento pessoal moderno é exatamente a busca por técnicas externas para resolver problemas que são fundamentalmente internos. As pessoas consomem metodologias, frameworks, sistemas de produtividade, estratégias de sucesso,
como se a resposta para o que as paralisa estivesse em uma ferramenta que ainda não descobriram. E enquanto isso, o problema real permanece intocado, enterrado nas camadas mais profundas de crenças herdadas, padrões automáticos e narrativas sobre si mesmas que nunca foram questionadas. Nenhuma técnica externa funciona de forma sustentável quando a estrutura interna está comprometida. Você pode ter o melhor sistema de organização do mundo, mas se no fundo acredita que não merece o sucesso que está buscando, vai sabotar esse sistema de formas que nem vai perceber. Você pode seguir a melhor estratégia de negócios disponível, mas se sua relação com o dinheiro está contaminada por crenças limitantes que você herdou e nunca examinou, vai encontrar formas de travar exatamente no ponto em que deveria avançar. Crescer por dentro significa fazer o trabalho que ninguém vê e que ninguém pode fazer por você. Significa sentar com desconforto em vez de fugir dele. Significa questionar com honestidade radical as narrativas que você carrega sobre quem você é, o que você merece e o que é possível para alguém como você. Significa identificar os padrões que se repetem na sua vida e ter a coragem de olhar para eles com clareza suficiente para reconhecer de onde vieram e por que ainda estão lá. Esse processo não é linear, não é confortável, não é rápido e raramente é reconhecido pelos de fora, porque enquanto ele está acontecendo, nada parece estar mudando na superfície. Mas é exatamente aí que o equívoco se instala. Porque o que parece estagnação para os olhos externos é, na verdade, o período de maior construção. É o momento em que as raízes estão se aprofundando, em que a estrutura interna está sendo reformulada, em que os alicerces que vão sustentar tudo o que vem depois estão sendo solidificados. E quando esse trabalho interno acontece com profundidade e seriedade, os resultados externos aparecem com uma naturalidade que frequentemente surpreende até quem está de fora. Não como um golpe de sorte, não como uma virada repentina, mas como a manifestação inevitável de uma estrutura interna que foi construída com intenção real, como a consequência lógica de alguém que fez o trabalho verdadeiro antes de buscar os frutos. Crescer por dentro primeiro não é a abordagem mais rápida, mas é a única que produz resultados que duram. Resultados que você consegue sustentar, defender e expandir. Porque eles estão ancorados em algo real dentro de você, e não apenas em condições externas favoráveis que podem mudar a qualquer momento. A disciplina, que ninguém vê e todos admiram. Existe uma lacuna enorme entre o que as pessoas admiram nos outros e o que estão dispostas a fazer em si mesmas. Todo mundo admira a disciplina quando vê o resultado dela. Pouquíssimas pessoas estão realmente dispostas a cultivá-la no dia a dia, nos bastidores, nos momentos em que nenhuma câmera está ligada e nenhum olho externo está observando. E a razão para isso é direta. A disciplina real não tem glamour. Ela não é fotogênica. Ela não rende histórias emocionantes. Ela é quase sempre profundamente mundana, repetitiva, silenciosa e desprovida de qualquer espetáculo. A disciplina que constrói vidas extraordinárias não é aquela praticada nos dias bons, quando a motivação está em alta, o ambiente é favorável e tudo conspira para que agir seja fácil e prazeroso. Qualquer pessoa consegue ser disciplinada quando está empolgada. A disciplina que realmente separa quem constrói de quem apenas admira é a dos dias ruins. É acordar cedo quando você está genuinamente exausto e o corpo inteiro pede para ficar na cama. É executar o plano quando nenhuma parte de você quer, quando a energia está baixa, quando o resultado parece distante e a motivação sumiu completamente. É manter o padrão exatamente quando seria muito mais fácil, mais humano e mais compreensível fazer uma exceção. O que poucos compreendem é que a disciplina não é fundamentalmente um sacrifício. Ela não é uma forma de se punir, de se privar, de negar prazer em nome de um futuro abstrato. A disciplina, em sua essência mais profunda, é uma declaração de identidade. É uma afirmação sobre quem você é e sobre o que você valoriza.
quando você age de acordo com seus valores, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando nada garante que vai dar certo, você está enviando uma mensagem poderosa e inequívoca para o seu próprio sistema interno. Eu sou o tipo de pessoa que faz o que precisa ser feito. E essa mensagem, repetida com consistência ao longo do tempo, constrói uma autoconfiança que nenhuma afirmação verbal, nenhum mantra matinal, nenhuma técnica de visualização jamais poderia criar sozinha. A autoconfiança real não vem de se convencer de que você é capaz. Ela vem de ter um histórico concreto, acumulado e irrefutável de provas de que você é capaz. Ela nasce da evidência. E a evidência é construída exatamente nos momentos em que você escolheu a disciplina sobre o conforto, a execução sobre a desculpa bem elaborada, a consistência sobre o entusiasmo intermitente. Há uma dimensão que raramente é discutida quando se fala de disciplina: o seu efeito sobre a percepção que você tem de si mesmo. Cada vez que você mantém seu compromisso em um momento difícil, você deposita algo na conta do seu autorrespeito. E cada vez que você cede, que negocia com a preguiça, que encontra uma justificativa para não fazer o que sabia que deveria fazer, você faz um saque dessa mesma conta. Com o tempo, o saldo acumulado determina fundamentalmente como você se vê e, consequentemente, o que você acredita que é possível para você. Isso significa que a disciplina não é apenas uma ferramenta para atingir objetivos externos. Ela é um mecanismo de construção de identidade. Ela molda a narrativa interna que você carrega sobre quem você é. E quando essa narrativa é construída sobre atos reais e não sobre intenções, ela tem uma solidez que resiste ao fracasso, que resiste à crítica, que resiste ao ambiente desfavorável, porque está ancorada em algo que você viveu, não em algo que você apenas planejou. Existe também uma dimensão social da disciplina silenciosa que merece atenção. Quando você para de anunciar sua rotina e simplesmente a executa, quando você para de documentar cada aspecto do seu processo para exibição e simplesmente vive o processo, algo começa a acontecer ao redor de você. As pessoas percebem uma mudança na sua energia, uma presença diferente, uma solidez que não precisa de explicação. Você não precisa dizer que é disciplinado. A forma como você age, a forma como você cumpre o que diz, a forma como você aparece mesmo nos dias em que ninguém esperaria que você aparecesse, diz por você. E é dessa percepção que nasce a admiração genuína. Não há admiração por performance nas redes sociais. Não há admiração por um storytelling inspiracional bem construído, mas a admiração silenciosa e profunda que as pessoas sentem quando estão diante de alguém que claramente fez o trabalho real, que claramente pagou o preço, que claramente não chegou onde está por acidente ou por circunstância favorável. Essa admiração não precisa ser buscada. Ela é simplesmente o subproduto natural de quem viveu com disciplina por tempo suficiente. E quando ela chega, chega carregada com um peso que nenhuma admiração fabricada jamais terá. Porque é o reconhecimento de algo verdadeiro, algo que foi construído no silêncio, longe dos olhos de todos, exatamente nos momentos em que seria mais fácil não ter construído nada. A arte de não competir com ninguém. Uma das transições mais libertadoras que um ser humano pode fazer é deixar de competir com os outros para começar a competir apenas consigo mesmo. Soa simples, mas na prática exige uma ruptura profunda com o modo como a maioria de nós foi programada para pensar sobre sucesso, valor e progresso. Desde cedo, somos colocados em estruturas comparativas, notas escolares, rankings, competições e hierarquias sociais. O sistema nos treina para medir nosso valor em relação aos outros, e isso cria um modo de operar que é fundamentalmente reativo. Você avança não porque tem clareza sobre onde quer chegar, mas porque alguém à sua frente está te incomodando. O problema desse modo reativo é que ele coloca o controle do seu crescimento nas mãos de outras pessoas. Seu esforço passa a ser regulado pelo que o outro faz. Seu ritmo é ditado pelo ritmo alheio. E sua satisfação depende de estar à frente de alguém, não de ter chegado onde você realmente queria chegar.
A sabedoria silenciosa inverte esse jogo completamente. Ela te pergunta: em comparação com quem você era ontem, você avançou hoje? Essa é a única comparação que importa, porque ela coloca o locus de controle exatamente onde ele deve estar, dentro de você. Quando você para de olhar para os lados e começa a olhar para dentro, sua energia se concentra de uma forma que é quase impossível quando você está disperso na vigilância constante do que os outros estão fazendo. Você começa a tomar decisões baseadas nos seus valores, não nos movimentos alheios. Você começa a construir com intenção, não com reação. E há um paradoxo bonito aqui. As pessoas que param de competir com os outros são exatamente as que mais rapidamente chegam a lugares que os outros nunca alcançam, porque enquanto todos estão olhando para os lados, elas estão olhando para a frente. E enquanto todos estão reagindo, elas estão construindo. O silêncio como ferramenta de clareza. Vivemos em um mundo que tem medo do silêncio. Há uma compulsão coletiva por preenchimento constante. Podcasts no ouvido enquanto se caminha, músicas enquanto se trabalha, vídeos enquanto se come, rolagem infinita enquanto se tenta descansar. O silêncio foi transformado em desconforto, em ausência, em algo a ser evitado. Mas o silêncio é, na verdade, o ambiente mais fértil que existe para o pensamento de qualidade. Toda grande ideia que já mudou o mundo emergiu de um momento de quietude. Toda decisão verdadeiramente sábia foi tomada depois de um período de silêncio interior. Toda clareza profunda veio não de mais informação, mas de menos ruído. O problema é que a clareza não pode ser forçada. Ela não aparece quando você a convoca com urgência no meio do caos. Ela emerge quando você cria as condições para ela, e a principal condição é o silêncio. Um silêncio que não é passivo, mas ativo. Um silêncio de observação, de escuta interna, de presença plena consigo mesmo. Quando você pratica o silêncio com regularidade, algo começa a acontecer que é difícil de descrever com precisão, mas que quem já experienciou reconhece imediatamente. As respostas para perguntas que você não sabia como responder começam a aparecer. Padrões que estavam ocultos se tornam visíveis. Decisões que pareciam impossíveis de tomar se tornam óbvias. Não é magia. É simplesmente o resultado de dar ao seu sistema cognitivo o espaço que ele precisa para processar, integrar e sintetizar. O cérebro humano não para de trabalhar quando você para de estimulá-lo. Na verdade, é exatamente quando você para de estimulá-lo que ele faz seu trabalho mais sofisticado. Incorporar o silêncio na sua rotina não é luxo. É uma ferramenta estratégica para quem quer crescer com profundidade. Mesmo que sejam 20 minutos por dia, sem tela, sem áudio, sem input externo. Apenas você, seus pensamentos e o espaço para que a clareza se instale. Confiar no processo. Quando os resultados ainda não aparecem. Este é o ponto onde a maioria desiste. Quando o trabalho está sendo feito, a disciplina está sendo mantida, as escolhas certas estão sendo tomadas, e ainda assim os resultados visíveis não chegaram. É exatamente nesse intervalo, entre o esforço e a evidência do esforço, que a sabedoria silenciosa é mais necessária e mais testada. Existe uma lei do crescimento que funciona de forma não linear e que a maioria das pessoas não está preparada para enfrentar. Os resultados não aparecem proporcionalmente ao esforço ao longo do tempo. Eles aparecem em saltos, depois de longos períodos que parecem estagnação, mas que na verdade são acumulação invisível. Pense em como o bambu cresce. Nos primeiros anos, quase nada acontece visualmente, mas as raízes estão se expandindo em profundidade e extensão a um nível que os olhos não veem. E então, em um período surpreendentemente curto, o bambu dispara e cresce, de uma forma que parece impossível para quem não entendeu o que estava acontecendo embaixo da terra. O crescimento humano funciona da mesma forma. Os hábitos que você está construindo agora, as competências que está desenvolvendo, os valores que está consolidando, tudo isso está acontecendo em um nível que ainda não se traduz em evidências externas. Mas está acontecendo e vai aparecer com uma intensidade proporcional à profundidade do que foi construído no silêncio.
A confiança no processo não é ingenuidade. É uma postura estratégica baseada na compreensão de como o crescimento realmente funciona. É a capacidade de não deixar a ausência de evidências externas imediatas te convencer de que nada está acontecendo. Porque quase sempre é exatamente quando parece que nada está acontecendo que as fundações mais importantes estão sendo construídas. Essa confiança precisa ser cultivada ativamente. Ela se fortalece quando você documenta seu progresso interno, quando reconhece as micromudanças que estão acontecendo, quando mantém clareza sobre por que você escolheu esse caminho. E ela se fortalece também quando você se afasta da comparação com os outros e volta o olhar para a sua própria jornada. A chegada, que ninguém esperava e que você preparou em silêncio. Há um momento que todo crescimento silencioso produz e que é impossível de fabricar ou apressar. É o momento em que o que foi construído no invisível finalmente se torna visível. E esse momento tem uma qualidade diferente de tudo o que você já experienciou, porque ele é carregado com o peso real de tudo o que foi necessário para chegar até ali. Não é o sucesso ruidoso de quem pulou etapas. Não é a conquista vazia de quem construiu uma imagem sem substância. Que é a chegada de quem fez o trabalho real nas sombras, sem plateia, sem garantias, sem a certeza de que alguém ia notar ou reconhecer. E por isso, quando chega, tem um sabor que nenhuma conquista superficial jamais terá. As pessoas ao redor olham para você e veem uma transformação que parece ter acontecido de repente. Elas perguntam o que você fez, o que mudou, qual foi o segredo. E você sabe que não há uma resposta simples para essa pergunta, porque o que as produziu foi a soma de 1000 decisões silenciosas que ninguém viu, de 1000 manhãs em que você escolheu o processo quando poderia ter escolhido o conforto, de 1000 momentos em que você ficou quieto quando poderia ter feito barulho. Essa chegada também te muda de uma forma permanente, porque agora você tem algo que ninguém pode tirar de você: a memória do que foi necessário. A prova interna de que você é capaz de construir em silêncio, de confiar no processo, de crescer sem depender da validação alheia. E essa memória se torna a fundação para o próximo nível, que você vai construir com ainda mais serenidade, ainda mais profundidade e ainda mais confiança. O crescimento silencioso não termina em uma chegada. Ele te prepara para uma jornada contínua, onde cada ciclo te ensina mais sobre quem você é e sobre o que você é capaz. Onde cada conquista invisível fortalece a capacidade de construir a próxima. A sabedoria que faz crescer sem barulho não é um destino. É uma forma de viver. É escolher, todos os dias, a profundidade sobre a superfície, o processo sobre a performance, a construção sobre a exibição. É entender que o crescimento mais poderoso sempre aconteceu, acontece e vai acontecer no silêncio. E agora que você chegou até o final desse vídeo, você já é diferente de quem clicou para assistir. Alguma coisa se reorganizou. Alguma clareza pousou. E é isso que esse canal existe para fazer. Não te entreter, mas te transformar. Se esse conteúdo ressoou com você, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixa o seu coração aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o próximo vídeo vai continuar essa conversa em um nível ainda mais profundo. Até lá, continue construindo em silêncio.